Agora eu tô. Agora eu estou ao vivo. Deixa eu ver aqui se o Fabrício já chegou. Ó, o Fabrício já chegou. China, Tarubi. Oi, Guilherme. Acabo de convidar. Oi, Sara, querida. A gente é mineiro, a gente não é mineiro, não, mas não perde o trem de jeito nenhum, viu? Oi, ideia. Tô rindo que o Fabrício tá rindo. Tá dizendo que não é... Aê! Oi, querida. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Tudo bom, Fabrício? Graças a Deus, querida, tudo ótimo. Nós estamos aqui te Ai, namorando já, ó. Você está é aqui, de eu tô ao hoje, né? vivo, nós estamos aqui só olhando para você. Mas eu entrei, mas a conexão estava ruim e aqui a gente tem em casa, meu marido é prevenidíssimo, ele tem duas. Aí quando uma tá ruim, eu boto a outra, entendeu? Aham, Porque esse aham, horário também é um horário super lotado, né? aham. As É. lives, Uhum. eu já tive uma que caiu, eu tive que entrar e tive que fazer mais tarde. Qualquer coisa a Ah, gente fica tranquila, Sem perfil. nós estamos à problemas. disposição. Fica tranquila, a Fernanda Thaís chegando aí, ó. Olha, tá vendo? Ah, que Alessandra, que gostoso. delícia. Vou É, botar uma musiquinha. Deixa eu ver tá qual é a bom, querida. musiquinha. Enquanto você vai colocando a musiquinha aí, eu vou mandando aviãozinho de papel aqui para os nossos Mande, mande. Gente, tem convidados que aí. aproveita e fala isso para os meus convidados, porque eu nunca sei o que, é que eu tenho que falar. Eu Ah, tenho que é? pedir para eles. Tá, Fala aí, Fabrício. embaixo aí da live aí da Elaine, vocês que já estão conosco aí, tem um aviãozinho aí. Lembra aqueles aviãozinhos que a gente fazia quando criança, De de papel. papel para jogar? Tem um aviãozinho parecido aí. Se você apertar nesse aviãozinho, vai aparecer todos os seus contatos. E aí a gente marca e envia para as pessoas. Aquelas que não conseguirem entrar na hora, elas têm a oportunidade de depois ver a live, né, que fica 24 horas aí no canal da Elaine. Vão dar aproximadamente, são o máximo de 50 pessoas. A Elaine caiu aqui, eu não sei se Não, ela... eu não caí. Ah, não. A Ah, não. imagem é que deu um tilt. Ah, é? É, eu tô aqui Você ainda em pé, continua aliás, inteira, né? sentada. Eu tô inteira e sentada, mas a minha imagem deu tilt. O que É, né? aconteceu? A sua voz agora voltou, Aê, voltou. minha Porque, universitária predileta. ei, Júlia. voltou. Ô, Ricardo, querido, que alegria ter você aqui, ó. Você Ai. não Tem um caiu monte não, de né, gente. Elaine? Você tá Milote, eu não firme. caí. Eu tô firme. Tô firmona. Tô firmona, que nem o povo aqui de São Paulo fala, tô firme. Ai, gente, que bom que a gente tá junto, que bom que a gente conseguiu, e que a Márcia tá dessa vez também, né? Ah, eu tô feliz também de estar aqui com você, viu? É, Que horas são aí, Márcia? São 6h35. Tá, isso. Nós estamos já Seis tem uma e hora trinta bastante e atrás. gente. três, na verdade. 6h33. Tá, beleza. Acho que a gente já tem bastante gente. Eu queria que vocês, oi Ana, oi todos. Eu queria que Oi, vocês dois Grace. falassem um pouquinho sobre essa história rápida de que vocês nasceram no Espírito Santo, não é isso? São Uhum. capixabas. Ele. É. Ele. E você, Márcia? Eu sou paulista. Eu nasci no interior de São Eu Paulo. achei. Eu achava que você era também de lá, não. Então você é Não, não. paulista, Foi pra ele lá e pescou o capixaba. negão, assim, pescou É, assim, ó, sabe? Foi pra lá e pescou. É. Quer dizer que vocês se conheceram lá no Espírito Santo, lá no Espírito Aham, Santo, lá em aham. Vitória. em É. Vitória, Tá bom. Uma em terra boa também. 1992. Isso. Nossa, Long time ago. É. long time ago, é verdade. Pouquinha Para coisa, quem né? tem, para quem tem o privilégio, né, de viver tanto tempo e ter tanta coisa para viver, a gente pode dizer que tem muito tempo atrás, mas na verdade não é nada, né? Aham, Se a é gente Não. for verdade, querido. olhar, se a É. gente E a for gente olhar não sente, mesmo, sabe, Elaine? A gente não sente que tem tanto tempo assim. Outro dia a gente estava conversando, tem mais tempo que nós estamos vivendo juntos do que solteiros. A sei o que gente. é isso. É, Eu estava hoje pensando por que que na hora que eu escrevi,
a divulgação dessa live, eu coloquei 28 anos e não 26, que vocês têm 26 anos de casado. Isso. E eu fiquei pensando, de onde foi que eu tirei os 28? Mesmo que eu tenha ouvido errado, na verdade, eu tenho 28 anos de casado. Então, foi interessante. Foi um ato falho meu, né? Foi um espelhamento aí, né? Exatamente. Mas e aí? Aí me contem. Aí você foi para lá, para o Espírito Santo, bem rapidinho, para a gente deixar as pessoas entrarem, e daí a gente já começa as perguntas. Porque eu recebi algumas perguntas para fazer para vocês. Ótimo. Então, eu fui para lá, né? Na verdade, assim, fui por conta de família mesmo, né? Minha irmã se casou com um capixaba na época e aí ela mudou para lá. Um ano depois eu acabei indo. Eu cheguei em Vitória em 83, final de 83. E eu conheci o Fabrício em 92, em junho de 92, né? E aí namoramos ali, na verdade, a gente namorávamos há 6 meses, né? E aí passamos aí por um processo, adiantamos o casamento e foi bem... Eu vou emendar, eu adoro pergunta, né? Eu vou emendar sempre com aquilo que, na verdade, eu sinto que possa contribuir com as pessoas que estão conosco aqui. A nossa história, ela já, desde o início, ela já anda em paralelo com o autoconhecimento. Isso. Porque, na verdade, nós éramos namorados, eu fiz uma viagem. Eu era representante comercial na época, eu fiz uma viagem, fiz um treinamento de autoconhecimento e eu disse para ela assim, e acontecia aos finais de semana, eu falei com ela assim, final de semana que vem eu gostaria que você fosse. E ela pensou assim, esse cara acho que não está querendo me namorar muito não, já passou um final de semana fora, agora quer que o outro eu passe fora também? Mas na verdade é que eu queria conversar com ela sobre aquele treinamento. Né? E como era vivencial, eu não tinha que contar para ela, eu precisava que ela fizesse. Elaine, ela fez o treinamento. Entre um e outro, Entre um e outro, a gente, eu acho que um mês depois a gente já estava te pedindo em casamento, alguma coisa assim, né? Amor, não, memória, né? O que é memória? Mas isso é uma beleza, eu conheço isso. Ele fez o treinamento. Ele fez o treinamento num final de semana. No final de semana seguinte eu fui fazer. Entre um e outro, na quarta-feira, ele foi na minha casa e me pediu em casamento. Isso. Você conhecia ela há quanto tempo, Fabrício? Você conhecia a Márcia já há quanto tempo? Não, aí nós já estávamos acho que uns 6 meses já, sabe? Não era tanto, né? Não era, uns 6 meses. Hoje em dia eu acho que é nada, né? Do jeito que o povo corre fora do casamento. Mas aí a gente namorou, a gente ainda ficou noivo mais 1 ano e 6 meses, né? A gente só foi se casar 2 anos depois que a gente se conheceu. Mas ele quis logo, entendeu? Garantir. Ele queria logo dar uma amarrada, né? Que ele não era bobo nem nada. Né? Ele não era nada de bobo. O Fabrício era bobo, não era, né? Então, uma das perguntas que me fizeram, né? Que mandaram para mim, que algumas pessoas foram me perguntando e eu explicando qual era o objetivo da live, né? Foi de que assim, por que eu escolhi os dois em termos de casal? Não porque vocês, mas porque o casal. Porque eu acho que essa história que a gente está vivendo agora, especificamente agora, que o áudio está ruim. Eu já sei o que eu vou fazer com o áudio. Eu vou pedir aos meus universitários aqui dentro. Ela estava já falando, ela já leu, já mudou. Por favor, não façam. Eu vou desligar o áudio. Esse microfone, eu não sei porque ele funciona direto para tudo, mas na live ele não fica legal. Aumentou um pouco a sua voz mesmo, tá? Né? Não sei o que é. Porque ele funciona, eu atendo, faço tudo com ele, mas tudo bem, enfim. Então as pessoas me perguntaram sobre isso, né? E eu disse que exatamente eu acho que a experiência de um casal que não só está casado há tanto tempo, como também trabalha junto, é algo que com certeza vai enriquecer a situação de muita gente, porque o que eu tenho observado, não só nos casais que eu sigo atendendo online, mas nas pessoas, nos individuais e grupos, que a experiência de ficar junto em família, não só o casal, mas a família, tem sido, por um lado, muito desgastante, muito difícil, porque o trabalho faz com que a gente saia. Então, a gente convive muito menos do que está convivendo agora. E a volta, além do lado desgastante, tem um lado assim de se redescobrir um monte.
Aham. um monte de coisa. Então eu queria ver vocês, assim, o que que vocês acham disso, assim, no Pois sentido é. de casal, além de serem os terapeutas e trabalharem juntos também. Você sabe que eu vou te falar algo que eu não sei nem se você vai lembrar diante disso, porque para nós foi fundamental nessa caminhada, que aconteceu dentro do seu consultório. Num momento que nós fazíamos uma terapia em grupo, uma Sim. colega do grupo ali, diante de alguma coisa que eu me referi à nossa relação, ela disse assim: nossa, Fabrício, tem horas que você fala da sua relação, parece que é um bolo cor-de-rosa. E eu, naquele momento, eu disse, compartilhei com essa amiga, a nossa relação é o que é exatamente por não ser um bolo cor-de-rosa, né? O que eu quero te dizer com isso? Nós vivemos muitos momentos de finitude na relação, sabe? A Márcia trouxe várias vezes no nosso papo de casal o quanto que fez parte da nossa relação o ciúme, sabe? Fez parte da nossa relação a competição. Nós competimos, né? Nós éramos representantes, então nós competimos. Todo início de mês zerava, a gente tinha que vender para bater uma meta. Então nós competimos. Quem vendia mais, quem ganhava mais. Isso, né? velado, tá? Velado, Totalmente sem velado. consciência. Né? Sem consciência. Então, Elaine, quando você fala da experiência, nós vivemos momentos que nós feios em nós, sabe? Aquele momento de sombra, sabe? E não tem uma receita pronta, mas nós sempre escolhemos enfrentar esse momento, sabe? Mesmo que ele demandasse dor. Depois de um tempo de maturidade, que nós percebíamos que não tínhamos como nós evitarmos isso, mas nós podíamos aprender a lidar com isso, aí nós fizemos um acordo saudável do tipo, nós gostamos de ficar junto, de estar junto. Então vamos trazer também um aspecto profissional para o nosso cotidiano. Mas né? isso já com 23 anos, Isso, né? 24 Depois anos de quase passar É casados. aquilo que estão colocando. O verdadeiro amor só une, mesmo vendo apenas a sombra. É uma observação do Jobson, que é verdade ver, mesmo vendo apenas a sombra, para ver depois a luz, né? Porque se a gente ficar na sombra um do outro, Também só na sombra não rola, né? o babado fica grosso, né? Vamos combinar que a coisa, o bicho vai pegar, né? Acordo saudável, ótimo. E por que você acha que foi saudável, Márcia? Por Elaine, que esse acordo foi saudável? Exatamente pelo que ele falou, né? A gente sempre escolheu ir ao encontro daquilo que desconfortava na gente. Então, nós tivemos já conversas de assim, um se desnudar para o outro, conversas muito difíceis, muito difíceis. E onde a gente ficava mal. A gente ficava mal ali naquele momento, né? Só que existia amor, existia respeito, então a gente conseguia passar por aquilo. Então, esse acordo saudável que ele falou, a gente percebe hoje que, obviamente, a gente não tinha essa consciência de que a gente estava fazendo um acordo saudável, né? Mas à medida que a gente foi evoluindo, amadurecendo no relacionamento, esse acordo saudável foi ficando cada vez mais claro para a gente, né? Então, assim, a nossa relação não significa que a gente não se estranhe. A gente se estranha, né? Às vezes eu estou irritada por alguma coisa, às vezes ele está irritado por alguma coisa, e aí um acaba descontando no outro. Isso é inevitável, né? Por isso é que é saudável, né? Exato. Porque senão fica um acordo ilusório de saúde. Exatamente. Exato. Nós temos bastante conflitos, né? Mas a gente não chega a confrontar. Porque no conflito a gente consegue se expor, a gente Existe consegue... fricção, né? Isso. No conflito tem fricção. Então, para conflitar, a gente precisa estar junto, precisa estar perto, né? Precisa amassar o bolo junto. Hoje mesmo aconteceu, nós comentávamos aqui antes da live, que gerou uma certa ansiedade, e aí gerou uma impaciência. E aí eu falei com ela agora há pouco, antes da live, quando gera isso, cada um vai para o seu espaço e fica com o que é seu. Então, tipo assim, essa impaciência não é minha. Então, deixa eu respirar aqui e ficar com o que é meu. E ela vai para o dela e cria uma interdependência da qual a gente percebe o que cada um fica com o que é seu nisso aí. Agora, para isso, é preciso olhar para
esse litígio, vamos dizer assim, esse conflito, de uma forma amorosa, aquilo que você quer, né? O que você quer? Porque né? eu acho que essa fricção, ela é interessante você falar nessa palavra fricção, que tem muitos casais que temem a fricção, né? Perfeito. Eles consideram que para serem bons casais, eles não podem ter fricção, nem provocações. Isso é impossível, é irreal, né? Não existe como a gente lidar com isso. Mas eu acho que a diferença de uma fricção saudável, de um conflito saudável para um conflito não saudável e doentio é quando eu quero o conflito com você ou eu estou em conflito com você, mas eu tenho um desejo por trás que é de me unir a você. Diferente do desejo por trás que eu tenho de expor você no seu erro e eu estar certa, ou vice-versa, ou eu não quero aceitar o meu erro, por isso eu tenho que expor para você. Então, eu não quero me unir com o outro. Eu quero vencer, competir, que é o que vocês falaram que vocês sentem que faziam. Acho muito difícil a competição não existir numa relação de casal, né? Pode não ter nada a ver com a competição profissional, mas se tiver filhos, eu escuto muito sobre quem gosta mais, quem gosta menos, gosta mais do papai, gosta mais da mamãe, parece mais com o papai, parece mais com a mamãe, né? O cachorro, os pets entram nisso. Sim. É do ser humano, né? Essa competição. As organizações ainda estimulam isso, né? Como uma coisa boa. Ter paz ao invés de ter razão. Sim, exato. Com a maturidade a gente quer ter paz, mas às vezes a gente quer ter razão. Eu gosto muito dessa fala sua, Elaine, dessa palavra que você usou do desejo. Né? Eu gosto muito dessa palavra do anseio, do desejo. E essa é uma busca. Qual é o meu desejo genuíno? Porque é muito comum nós lidarmos com um casal no consultório que trazem um desejo genuíno de querer estar junto. Uma dor por estarem num momento de litígio, mas passaram uma vida inteira com um desejo de ter razão. Ou seja, o desejo genuíno era algo, mas agiam todo dia com um desejo que era superficial, que era um verniz, sabe? E aí é complicado, né? E você trouxe, né, Elaine, no início da live, né, que agora com essa situação de isolamento social, né, muitos casais estão tendo que, assim, não tem jeito, agora eu tenho que olhar para você, né? Então, aquilo que estava sendo muitas vezes colocado embaixo do tapete, agora não dá mais para colocar embaixo do tapete, né? Agora está sendo assim, exposto. E eu acho que é uma linda oportunidade de realmente a gente olhar para isso, né? Olhar para a relação, olhar para cada um, porque isso verdadeiramente está acontecendo, né? Acontece, a gente atende vários casais, né? Então está chegando em consultório direto. Né, que é a questão com os filhos, são pais que não conheciam, né, a rotina dos filhos, é aquele casal que se dá super bem à noite no final de semana, porque cada um, e é perfeitamente compreensível, né? Claro. É perfeitamente compreensível. Agora a questão estamos nessa situação atualmente, o que fazer com isso, né? De que forma olhar para isso enquanto indivíduo e enquanto casal? Né? Aquele espaço onde cada um vai precisar ter o seu espaço, né? Ainda tem essa questão também do espaço, né? Que nem todo mundo tem espaços dentro da sua casa, né? Nem todo mundo tem espaço físico. E com a quarentena, o espaço reduzido, eu acredito que intensifica as questões. Sim, sem dúvida. Fica mais intensas. Eu sinto que sim. Até por experiência própria. Porque nem todo mundo tem a capacidade de ter um home office bom dentro de casa. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu não sei o que eu fiz, não, gente, mas eu faço alguma coisa. Voltou. Mas já voltou. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade de ter um bom home office em casa. Nem todo mundo tem com crianças ou filhos educados, vamos chamar assim.
que compreendem quando a mamãe ou quando o papai estão trabalhando, que não podem ser interrompidos. Então, tem casos assim que eu percebo que o espaço físico da contenção contém e cria mais atrito, às vezes. É um grande gatilho, né, É um gatilho. É um gatilho, porque você sabe que a gente escuta muitas vezes, não tem nenhum julgamento, ao contrário, a gente acolhe isso com muita amorosidade, mas são coisas do tipo assim, pegou meu fone de ouvido, sabe? Tirou o controle do lugar, entendeu? Pequenas então, são coisas, pequenos né? gatilhos que o problema não está no fone de ouvido e no controle, o problema está na pessoa olhar nos olhos e dizer, poxa, isso aqui eu gosto tanto desse lugar aqui, de deixar isso nesse lugar, e esse livro virado de cabeça para baixo assim, isso para mim é importante, sabe? Por mais que não faça sentido para o outro, né? Por mais que não faça sentido para o outro, né? E às vezes a pessoa nem prestou atenção se faz ou não sentido. Exato. Ela simplesmente esqueceu aquela zorra ali e pronto, né? Ficou ali. Aí o outro diz, você deixou um negócio aqui, você se treme, porque na verdade não era nem isso, né? Então, acho que é interessante a gente pensar como essa situação específica de agora, porque eu acho que relação de casal é um negócio que dá para 1000 lives e a gente não acaba de falar, né? Porque essa história de relação de casal é interessante, porque, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho de relacionamento, a primeira coisa que algumas pessoas perguntam é, pode ir o casal? Ou eu não tenho ninguém, eu posso ir? Então, eu acho que assim, todos os relacionamentos passam pelo relacionamento consigo mesmo. Para depois passar pelo outro, né? Então, você tem que entrar em contato primeiro consigo para depois você entrar em contato com o outro. Se você for direto com o outro, na absoluta ignorância sobre você, é certeza que vai dar ruim, como diz minha filha. Né? E sabe, e quando a gente fala de espaço também, Elaine, é legal a gente pensar nesse espaço interno, né? Não é só nesse espaço físico da casa, né? Mas é nesse espaço interno onde a gente pode encontrar uma forma também de estar consigo nesse espaço interno, por mais que tenha barulho no externo. Faz sentido isso? Com certeza. Eu acho que tem que fazer sentido, porque senão a gente vai ficar dependente de viver em mansões. Exato. Quem hoje em dia pode, de fato, viver em mansões? Ou tem mansões, ou gosta de mansões, né? Exato. Hoje a tendência é diminuir cada vez mais o espaço. E a gente ter que lidar cada vez mais com o que é. E o que é está dentro, primeiro. E eu sinto, Elaine, que uma coisa se conecta com a outra. Quando a Márcia fala, por exemplo, nesse espaço interno, se eu estou nutrido, ou seja, consciente de que eu tenho um tempo para mim, diante dessas incertezas nas quais eu estou vivendo, né? Eu como homem nessa relação, com um papel do qual nós acordamos na relação e ela também com o papel dela na relação. Veja, se eu me sinto nutrido, aí eu abro espaço para olhar para ela. E quando eu olho para ela, a Márcia tem trago isso muito no papo de casal, é assim, o que me chamou a atenção nesse homem? O que me chamou a atenção nessa mulher, sabe? Qual foi o sentimento, o comportamento, o que me uniu a essa pessoa? Porque talvez nesse momento a gente precise buscar essa essência, sabe? Porque talvez é o que você falou, a gente saía cada um ia para um canto, então nós dividíamos a nossa atenção com muitas outras pessoas. Agora, eu estou tendo a oportunidade de olhar e falar, nossa, o que me chamou a atenção nela, o que me une a ela ainda, para que a gente possa se alimentar disso, né? Eu percebo que tem muita gente casada e não precisa de tanto tempo do casamento, como 26 anos, 28. Eu percebo que tem muita gente casada que dorme e acorda sem saber exatamente quem é a pessoa que está do lado. Nossa. Foi tema de uma das nossas lives isso. Quem é tem esse que caminha ao meu lado? E tem um filme do Jack Nicholson, eu não sei o nome porque eu sou péssima para nome, onde ele está idoso, ele acorda e ele precisa ir para o casamento da filha e ele olha para o lado silenciosamente, é um áudio silencioso, onde ele vai olhando para a mulher dele, envelhecida,
E ele vai perguntando nesse filme. Se alguém aí for cinéfilo e souber o filme, dá o nome, por favor, aqui para me ajudar. Porque eu amo cinema, mas eu esqueço. E eu fico com a sensação, mais do que com o nome. E eu me lembro que ele deitado, ele olhava para ela e dizia em áudio: quem é essa velha que está deitada do meu lado? Em seguida, ela morre e ele vai sozinho para o casamento da filha. Mas foi muito forte. Mas eu acho que não precisa ser uma velha ou uma nova, nem uma relação tão antiga ou tão nova. Eu acho que o que acontece é que muita gente está junto sem estar junto. Perfeito, perfeito. E tá junto porque tem que estar, porque tem que casar, ou porque tem que ter filho, ou porque tem que ter um companheiro ou uma companheira, porque tá A sociedade exige. E aonde é que está escrito que Exato. Só pessoas que se relacionam são felizes e capazes de serem felizes? Ou só pessoas que não se relacionam são capazes de serem felizes? Aonde que está escrito? Exato. Né? Eu acho que é interessante a gente fazer as pessoas agora pensarem a respeito de se elas estão ou não com uma relação externa, espelhamento externo ou não. Porque, isso que o Fabrício falou, o que me fez unir a essa pessoa? Porque se eu não me lembro do momento do amor, gente, eu só vou me lembrar do terror. Exato. O que me uniu a você pode ser uma coisa que vocês podem ter se unido por algo que hoje em dia vocês continuam gostando, mas tem muita gente que se une por algo que depois começa a achar ruim. Exato. Sabe por quê, Elaine? Porque condicionou esse conceito do casal ao ter que é o que você falou. Aquilo que me prendia a ele era ter alguém ao meu lado que tinha um corpo muito bonito. Ter alguém ao meu lado que tinha uma segurança, que me dava uma segurança da qual, de repente, eu trazia um desejo de criança, lá do papai e da mamãe, né? Enfim, é um exercício que eu gostaria de convidar os seus ouvintes, os seus convidados, a fazer assim. Se coloque enquanto casal no espelho e se pergunte quem nós somos enquanto casal. Quem nós somos e não o que nós temos ou o que nós fazemos quem nós somos enquanto casal, sabe? O que realmente é a nossa representatividade, quem nós somos enquanto casal, né? Eu sinto que isso pode trazer uma consciência, né? A Fernanda aí, ó. As Confissões Schmidt, é isso mesmo. Legal. Esse filme é interessante por vários motivos, mas o início é esse, essa porrada do cara acordando e falando num áudio secundário quem era aquela velha, né? E quem nós somos. Hoje ele tinha que olhar para ela velha, achar ela velha, porque ele não queria se ver velho, né? Exato. Uau. Exato. Porque eu preciso olhar para o outro e dizer, o outro engordou, o outro tá pelancudo, o outro emagreceu, o outro tá isso, mas assim, e eu? Porque o tempo não acontece só para um, gente. O tempo acontece para todos. A erosão O tempo, ele é o professor mais efetivo que a gente tem nesse nível. Eu também amo filmes, amo. Minhas referências, inclusive a parte toda do estudo que eu fiz na psicanálise foi com mitologia e filmes. Eu amo, adoro. Então, desculpa ter entrado com isso. Sim, Fabrício. Então, a sua sugestão e a da Márcia é de que as pessoas se olhem juntas no espelho ou até mesmo sozinhas, né? Se elas estiverem num relacionamento, que algumas pessoas que estão aqui não estão num relacionamento, ou saíram ou gostariam de ter um relacionamento, e elas se olhem e se perguntem o quê? Quem eu sou enquanto casal ou quem sou eu enquanto indivíduo. Que é a primeira coisa, né? Exato. Antes de se olhar como casal, né? É importante que cada um se olhe como indivíduo, né? Por isso o trabalho terapêutico eu sinto que é tão importante, tanto o Exato. individual quanto o de casal. Porque senão eu começo a cobrar do outro algo que eu gostaria de ser, mas eu não sou, né? Algo que eu gostaria de ser. E eu coloco na mão do outro a chave da minha cadeia, porque eu me prendo numa ideia e o outro tem que me dar o alimento e me liberar a hora que ele quiser. Não vai dar certo, não. Dá não. Não vai dar errado certo. O que vai dar errado é certo.
Exato. Fabrício, deixa eu fazer uma provocação aqui. E você lembrou de uma coisa quando você trabalhava no grupo comigo, né? Aham. E as pessoas do grupo projetou algo, porque a pergunta dela era de projeção, né? De que o seu casamento era só cor-de-rosa. E quando vocês estão trabalhando juntos com pessoas que naturalmente vão projetar sobre vocês, porque isso faz parte, você sente isso? Você sente que as pessoas ficam querendo saber como é a relação de fato, se vocês estão ali só na cena, se vocês têm de fato uma relação de casal saudável, que não é perfeita, mas saudável? Você sente que isso acontece com você e a Márcia? Elaine, eu não tenho a menor ideia de qual, por exemplo, seria a resposta da Márcia a essa pergunta. Então, é uma resposta muito pessoal minha mesmo, sabe? Mas você disse que eu podia fazer pergunta. Isso, né? Por favor, é isso aí mesmo. Adoro esse tipo de provocação, adoro. E se for contra o que eu penso, eu vou falar também. Tá? E eu estava agora há pouco atendendo, e antes de começar a atender, eu disse para ela assim, olha, bate um papo com a Elaine, vê se ela está precisando de alguma coisa, se quer alinhar alguma coisa. E eu disse para ela, eu adoro provocação, tomara que ela traga mesmo, porque é uma oportunidade que a gente tem de se trabalhar, né? Sim. Se trabalhar mesmo. Foi sabe? essa, né, meu filho? Exatamente, Veja, Elaine, eu sinto que eu não vou nunca conseguir tocar o outro, seja no papel de terapeuta, ou seja aqui falando com pessoas quando eu não estou no papel de terapeuta, mas estou no papel de amigo, mas que eu acredito demais nessa relação e que não é por acaso que aquela pessoa está cruzando o meu caminho, sabe? Então, a gente cansa de mesmo nossos podres, eu não tinha nem ideia do que deixava a Márcia, sabe, insatisfeita ou que não era legal, e ela me disse, doeu pra cacete escutar, desculpa a expressão, sabe? E a mesma coisa eu a ela também. Eu não acho ela fácil para algumas coisas, é um grande desafio, mas eu sei o desafio que eu sou. Então, quando eu enxergo o desafio que ela pera um pouquinho, antes de eu olhar para ela, eu tenho que olhar para mim. Então, eu sei também o desafio que eu sou. Então, esse balanço, é isso que a gente compartilha, sabe? É isso que a gente compartilha. Quando nós começamos a atender casal, Elaine, nós estávamos numa clínica onde tinham outros profissionais e não existia esse tipo de trabalho. E aí nós começamos a conversar sobre como é que seria uma escuta masculina e feminina dentro do set terapêutico para que a gente pudesse trazer um pouco de equilíbrio de quem convive há 26 anos e quem também estudou e vivenciou o papel profissional, né? E aí a gente foi fazendo esse equilíbrio. Agora, eu não tenho dúvida que a gente só consegue tocar o outro se a gente tiver na nossa autenticidade, a nossa vulnerabilidade, né? Viver, né? Viver aquilo que você fala. E eu acho que muitas vezes você não precisa nem provar, porque é uma questão de energia, né? As pessoas sentem, sabe? Eu realmente acredito nisso. E família, né? Família pra gente é um bem assim, muito... É uma joia preciosa, sabe, Elaine? E não importa que tipo de família seja, não importa que tipo de família, mas essa convivência familiar, eu acho que assim, é o local de maior aprendizado que nós podemos ter enquanto seres humanos, é dentro da família. Educação. Com certeza. Com sabe? certeza. Não tem como você descartar pai, descartar mãe, descartar filho, não tem como. Você esses dias falou um negócio numa live que nós fizemos, num Reprogramando, e eu me lembro muito bem que você falou, eu sou assim em tudo quanto é lugar. Né? Eu sou aqui, eu sou no consultório, eu sou dentro de casa com a minha filha, meu marido, enfim. Nós somos assim, em tudo quanto é lugar. Nós tivemos um Tennessee, nós éramos os tios da universidade. Nós brincávamos, nós rolávamos no chão, a gente se beijava, a gente se abraçava, do jeitinho que nós somos em casa. Nós somos aqui na Ilceda, a pessoa, né, pergunta, o casalzinho e tal. Nós somos assim, nós somos vulneráveis nos lugares que nós somos. É assim que a gente é, autêntico. O Márcio Paulino está perguntando, né? Qual o segredo para focarmos na qualidade do cônjuge, relevando seus defeitos? Márcio, para mim é uma questão de escolha.
sabe? É você realmente escolher entre ser feliz e ter razão, sabe? É você, com isso também, abrir espaço para diálogo, sabe? Quando o Fabrício colocou agora há pouco, que um dia nós sentamos numa esquina, num café, e eu falei coisas para ele que nem eu acredito até hoje que eu fui capaz de falar, sabe? Mas com verdade, com respeito, usando, né, daqueles recursos da comunicação não violenta, né, que é você falar com honestidade e escutar com empatia, sabe? Eu acho que isso vai abrindo o caminho, isso vai... E aí você começa a perceber que o outro tem defeitos, pode ser que tenha 1000 defeitos, mas você também tem. E como é que você olha para os seus defeitos e cuida defeitos, né? E cuida desses defeitos. Eu acho que é meio por aí. Eu acho que é interessante, eu fiz essa pergunta porque é uma pergunta importante, né? A gente que trabalha e recebe as projeções e faz parte, quando você está num casal, trabalhar as projeções de pai e mãe, de marido e marida e o que for. Mas eu acho que eu volto a pensar que quanto mais a gente desejar de verdade estar numa relação, abraço direto de Fortaleza, estar numa relação, mais a relação fica desafiadora. Porque é aquela história de eu peço a Deus harmonia e Deus me põe no meio de uma guerra, né? Perfeito. Porque eu quero harmonia, dentro da harmonia eu não tenho nenhum problema. É aquela história, amar o bonito, para mim, eu não tenho problema nenhum com o bonito. Porque a estética, eu vejo o belo, amar o belo é fácil. Perfeito. A questão é você ficar numa relação quando você vê o feio do outro, mesmo que você ainda não consiga associar esse feio ao seu feio, ainda assim, você tem que olhar através do ombro dessa pessoa e ver o eu superior dessa pessoa, ver o motivo que fez maior, que fez você estar com ela. Porque se você ficar fixado só naquilo que está dando errado, de fato, a relação vai dar água. Não tem como. O Sérgio está colocando aqui uma vida muito rica quando os dois trabalham e se ajudam no autoconhecimento. É verdade, Sérgio. E você está casado também há muito tempo, né? Então você sabe o que é isso. E é um trabalho. Sim. Porque não é low profile. Você manter uma relação, fazer o tempo escolha, o tempo inteiro escolha. Ô, Silvia! Fazer o tempo inteiro escolha de estar ali e não estar em outro lugar. Exato. Perfeito, Elaine. Porque senão uma vira escolha. uma projeção do idealizado, do qual você falou, né? O que é casamento duradouro, que nós falamos esses dias? Eu não tenho a menor garantia de que nós vamos estar juntos amanhã, não sei nem se eu vivo vou estar. Então, o que eu posso fazer hoje para essa relação de hoje? Né? O que eu posso cuidar dessa relação hoje, né? E aí a gente volta de novo pro corona, né? Que eu acho que é o que mais abençoado, se é que a gente pode falar nesse nome, o corona traz pra gente. É o que eu posso fazer já, né? Ligue já. Com o meu casamento, com as minhas brigas, com a minha impaciência com o outro, né? Porque isso tá surgindo e não é do nada, não apareceu por causa do corona, gente. Eu não passei a brigar com meu marido ou com a minha mulher porque o corona me obrigou a ficar em casa. Eu passei a brigar com meu marido e minha mulher mais porque eu estou mais em convivência. E eu estou olhando mais para aquilo que eu, teoricamente, na rua não preciso olhar. Que também é uma teoria, né? Porque eu acredito que o que eu tenho que aprender, eu vou aprender. Jovem, velha, casada, separada, com cliente, com pai, com amigo, com amante, com o que for, eu vou ter que me encontrar com o desafio, com a provocação que vai me fazer crescer. Eu acredito nisso. Então eu posso fugir do meu marido 1000 anos ou da minha mulher 1000 anos, mas no dia a dia eu vou encontrar partes deles que eu vou ter que lidar. Perfeito. No trabalho, com os filhos, gente. Os filhos, quem tem filhos sabe que não importa se você está separado, se você está junto, os filhos revelam aspectos seus e do outro e deles. Então, é um samba do crioulo doido. Não é? Um convite para que essa projeção não nos ataque, vamos dizer assim, é que a gente possa colocar espelhos nas pessoas que convivem conosco, né? E aí se ver projetado nisso. Porque quando você fala do corona especificamente,
eu vou na pergunta do Márcio aí de Fortaleza, né? Para onde que está o meu olhar agora? Porque nós já passamos por muitos lugares, né? Nós mudamos muitas vezes. E hoje nós poderíamos estar aqui olhando para as limitações. Mas qual é a nossa escolha? Nós queremos olhar para as limitações ou queremos olhar para o lago que tem aqui em frente, com chafariz, para a possibilidade de dar uma caminhada aqui dentro do condomínio que a gente cruza com poucas pessoas, sabe? Para a relação de 26 anos, para a saúde dos filhos. Para onde que está o meu olhar, né? Para onde que eu estou direcionando o meu olhar? Então, esse momento é um convite, que é o que você falou, diante da incerteza, da volatilidade, para onde eu viro o meu olhar, para onde eu quero olhar, né? E para onde eu olho é para onde eu escolho olhar. Então, se eu vou Exato. olhar para o problema e para aquilo que está dando errado, que eu faça isso com o mínimo de integridade. Que eu não faça isso com a intenção de acusar o outro, porque a culpabilização do outro não resolve nada. Não. É uma desculpa para a gente permanecer no problema. E é por isso que eu acho tão importante esse trabalho com casais, porque se os casais, de fato, na minha opinião, fizessem todo fim do ano uma avaliação do que deu certo, daquele contrato, do que deu errado, do que tem que ser feito aditivo para o próximo ano, as pessoas ficariam mais tempo juntas. Sim. Porque falta essa revisão. E que às vezes sozinho a gente não consegue fazer. Sozinho ou com o outro a gente não consegue fazer. Às vezes a gente precisa de uma interlocução neutra, entre aspas. Tem que alguma neutralidade tem que ter, num cuidado especial, mas a gente tem que rever o para onde eu estive olhando que me desagradou. E o Jobson está dizendo aqui, olhe para onde quiser, mas sempre com amor. A Cláudia está dizendo, na nossa história de casal de 28 anos também, né, Cláudia? Ele já me avisou logo, não me chame para seus estudos de grupo. Mas eu segui no autoconhecimento e no sentimento nos uniu. E a escolha de olhar a luz e a sombra. Que legal, Cláudia. Que bom que ele falou isso. Me dê de novo o nome dele, que eu esqueci. Ele é um querido, teu marido. É isso mesmo. Ele já deixou claro, eu vou até aqui. E ela também não deixou de ir para onde ela queria ir, né? Perfeito. E não precisa se separar, né? Não, e isso é tão importante no relacionamento quando um respeita o movimento do outro também, né? Super. Isso é importante e estimula, que é Denilson. Viva Denilson, viu, Claudinha? Estimula, porque é mais do que o respeito. Eu acho que às vezes a gente precisa de um estímulo daquele que está mais perto da gente, né? Precisa de uma pergunta, como é que foi hoje? E você diz, e aí você rapidamente recapitula, né? Com ele falando, com ela falando, você vai ali. É gostoso você ser visto no seu sucesso, mas também nos dias que você não se sente tão bem assim, né? Pois é, Elaine, por isso que eu sinto que nós quebramos no meio desse caminho. Isso não nos faz melhor do que ninguém, mas foi curador para nós quando nós quebramos no meio desse caminho uma crença que nós escutamos durante muito tempo, que nós éramos bandas de laranja que se juntavam. Sabe aquela coisa de eu achar a tampa da minha panela? Nós quebramos essa crença de um jeito muito grande. Sabe por quê? Porque só a metade, em algum momento eu vou cobrar essa outra metade que ficou para trás, entendeu? E para não ficar algo parecendo um clichê, esses dias nós conversamos muito sobre isso, né? Se o resultado do nosso relacionamento é a soma de esforços, que eu possa fazer muita força para entrar com 100 e com ela também, que o resultado vai ser maior. Ao invés de ser 100, vai ser 200, né? E tem momentos, diante do que você está dizendo, que ela só consegue entrar com 10. Sabe? Porque tá naquele dia que fala, poxa, porque é o 100% dela. Isso, exatamente, perfeito. E aí, naquele momento, eu vou procurar entrar com o máximo e vice-versa. Quantas vezes eu falei domingo no Papo de Casal aqui, eu disse, a Márcia acompanhou umas 5 cirurgias minhas, né? De joelho, enfim. E aí eu falava, meu Deus, a recuperação, impaciente, sentindo dor. E ela ali, naquele momento, ela estava entrando com 90%. E foi fundamental para que a gente caminhasse, né? Então, a gente muitas vezes entra com 50 e quer esperar os 50 do outro, você entendeu? Não, eu boto 50, você também bota 50. Eu entro cobrando o outro, né? E essa questão
E essa questão desse suporte, né, desse suportar um ao outro, no sentido do suporte, é fundamental no relacionamento, né? Com certeza. Essa história da banda da laranja e tampa da panela, para mim, isso é um mito completamente equivocado. Primeiro que eu não sou metade de nada, eu sou inteira. Exato. E tampa, panela, minha panela é inteira. Eu tenho tampa, eu sou a panela, o outro tem a panela que é inteira, e o fogo nos une. Uma vez eu falei isso durante uma aula de formação do Petro, que um aluno disse, e o que faz a gente ser diferente, tá junto? Eu digo, fogo, meu filho. É o fogo que cozinha para alto. Mas sensacional. Cada um tem a sua boca de fogo. E a gente cozinha junto. Um é feijão, outro é arroz, é lentilha, é grão de bico. Porque, sinceramente, achar que eu falto uma parte, eu não falto uma parte. Às vezes queima a comida, né, Elaine? Tá perfeito. Queima mesmo, com certeza. A gente queima mesmo. E diz, vai ter que comer esse arrozinho queimado hoje. Tá tudo certo. Mas é interessante como a sociedade, de alguma maneira, essa ideia da tampa da panela ou da banda da laranja, coloca a gente numa dependência emocional. Reforça a dependência emocional. E não a interdependência. Porque eu querer... A outra botando fogo ali. Porque eu querer cozinhar e fazer comida junto com outra panela, isso é interdependência saudável. Agora, eu não ser inteira e precisar do outro para me complementar, eu não acredito nisso, gente. Então, uma das coisas que eu bato mais firme dentro de mim, na minha relação também, que tem muitos e muitos anos, é que eu não preciso do meu marido. Eu escolho estar casada com ele. Maravilhoso. Eu não preciso. Maravilhoso. Não preciso mesmo. Eu não sinto que eu preciso. Eu escolho estar com ele, eu escolho estar com a família configurada, eu, ela, minha filha e ele. Mas é uma escolha. Não é uma necessidade. Claro que separar da trabalho. Outro dia eu ouvi isso de uma cliente, ela disse, dá muito trabalho. Eu digo, evidentemente, imagino, que eu nunca me separei. Mas eu acompanho muitas pessoas e tem muita gente na família que já se separou. Claro que dá trabalho. Mas também dá muito trabalho você ficar numa relação onde você acredita que você tem que ser tudo para o outro ou que o outro tem que ser tudo para você. Porque isso também não é uma coisa saudável, né, gente? Exato. E como pode dar medo, Elaine, quando eu enxergo a grandeza do outro, né? Agora, já que você falou em fogo, eu vou botar mais lenha nessa fogueira. O outro lado da moeda é quando você enxerga a grandeza do outro, você também tem uma linda oportunidade de brilhar os olhos, de dar tesão, de dar paixão, de dar vontade, porque, na verdade, você percebe como o outro é grande, né? Como o outro é inteiro, sabe? Como o outro tem um tempero, um brilho diferente, né? Porque eu vejo que muitos casais competem entre si porque eu tenho medo do outro. E se o outro não precisar mais de mim? O que vai virar da minha vida? Né? Se eu não for mais a única fonte de amor. Gente, quando é que uma pessoa é a única fonte de amor do outro? Que pobreza é... Olha, Menezes botou uma coisinha, deve estar gostando. Que pobreza é essa de você só ter uma fonte de amor que é fora de você? É muito árido, é muito miserável. Não, a gente tem várias fontes. Eu me alimento de muitos lugares. Me alimento do meu casamento, me alimento da minha família, da minha filha, da família biológica, do meu trabalho. São diferentes fontes de amor, dos meus clientes, Nossa Senhora, da beleza da natureza. Agora, você ficar pendente numa só e aquilo ser tudo, é grande equívoco, né? Mas isso é algo estimulado. Eu sinto que é estimulada essa dependência do ser. Eu sinto. Sim. Que você tem que casar porque você está faltando, inclusive socialmente. Ou para reproduzir, ou para manter a família, sei eu, o nome da família e etc. Sim. Enfim, acho que é bem perigoso, mas... Bom, estamos aqui chegando no fim. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu estou achando tão gostoso que eu vou levar a live até o final com vocês. E depois eu entro de novo. Para quem quiser, eu faço a meditação do casal. Ótimo. Legal. Nós queremos. Casal, que não precisa ser do casal, pode ser a meditação do relacionamento. Porque, de novo, eu digo que muitas pessoas não estão casadas hoje, ou estão separadas, ou querem se relacionar
e não precisa estar, de fato, numa relação para participar de um trabalho como esse. Perfeito. Precisa entender que a relação existe primeiro consigo e depois com os outros, né? Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, que eu coloquei, eu sublinhei aqui uma parte de um texto do livro Criando União, que é do Patchwork, do Trabalho do Caminho. E eu coloquei uma parte que eu achei super interessante, que é uma definição que o Patchwork dá a respeito da reciprocidade, como algo fundamental para os relacionamentos. E ele diz assim: a reciprocidade é o movimento que elimina a distância entre a dualidade e a unidade. Então, é a distância entre o dual, eu contra o outro, e eu e o outro. Sempre que existe separação, é preciso que passe a haver reciprocidade para acabar com a separação. Olha que interessante, né? A gente imaginar que vocês estão há 26 anos pulando de uma separação para uma união, né? Porque a gente não fica unido o tempo inteiro. E a gente também não se separa o tempo inteiro. Quando isso acontece, a relação acabou. Né? Então é interessante pensar o que vocês sentem a respeito disso, dessa reciprocidade que vocês têm, que é essa diferença entre estar separado e estar unido, não na perfeição, né? Para. Hã? Para aí. Eu tô, como assim? A Marcinha tá lá pensando, sentindo. Eu tava indo no que você tava falando, assim, eu tava viajando no que você tava falando. É bonito isso, né? Eu achei isso bonito. Essa palavra a gente não usa muito, mas os casais, eles precisam muito de reciprocidade, né? Sim. Elaine, o tempo todo, tudo bem? Tudo bem. Elaine, o tempo todo que você falava, que você lia o texto, só me via uma imagem na cabeça, de um quebra-cabeça, sabe? Eu me via assim, aquela criança que vai comprar o quebra-cabeça na loja e ele vê na capa do quebra-cabeça uma linda imagem. Só que não existe ali peça melhor e nem pior. Pode existir uma peça maior, outra menor, mas só vai ficar bonito se a imagem estiver pronta. Então, o que eu vi? Quando você falou dessa reciprocidade, da dualidade, da unidade, me veio muito, assim, a complementariedade, sabe? Essa coisa de eu tenho certeza do valor da minha peça nisso, mas eu sei o quanto eu desejo essa outra peça para existir essa completude, sabe? Para existir essa unidade. Para fazer a imagem completa. Para fazer a imagem completa, exatamente, sabe? É muito Porque legal por mais bonita que imagem. seja, hein? É muito legal essa imagem que você trouxe do Porque quebra-cabeça. por mais bonita que seja, talvez se ficar faltando ali, puta, não tá, sabe? E é isso que eu sinto que, sabe, que é aquela coisa de se completar mesmo, sabe? Cada um com a sua imagem, né? Com a sua forma, com a sua parte, né? Desse quebra-cabeças. Com aquilo que leva para a relação, né? Com aquilo que realmente quer doar ali, quer entregar, né? E aí não entrega para satisfazer o outro, né? Mas entrega porque é genuíno. Sim, né? sim. E isso para mim, isso é que é a reciprocidade, né? Quando você entrega algo muito genuíno seu, e aí esse algo vai ao encontro do outro. Encaixa, né? Encaixa. Você quer ver, Elaine? A Márcia fez depois de 25 anos de casado, a Márcia trouxe do jantar, que é uma reciprocidade maior. Eu vou deixar ela contar. Quantos do jantar? Há pouco, foi no início desse ano. Eu acho que a gente já tinha feito 26. Hã? Amo esse casal. Ah, linda. No início desse ano, numa quinta-feira, eu resolvi que eu ia fazer um jantar, né? Então eu saí, comprei os ingredientes e tal, e eu não comentei nada com ele, né? E aí ele estava atendendo, e eu estava naquele dia, num dia muito especial para mim, porque foi um dia que eu escolhi, desde o momento que eu acordei, dedicar aquele dia para mim, sabe? Tudo que eu estava fazendo naquele dia, eu estava fazendo pensando em mim. E aí o jantar foi a mesma coisa, né? Então eu estava lá preparando e eu já tinha colocado uma mesa linda, né? Lugar para ele, lugar para o Gabriel, né? Enfim,
luz de velas. E aí ele tava... Tudo bem, segue o baile. Hã? Gabriel tá um homem. Tá um homem, tá um homem. Mas segue, tá um que a homem. gente tem pouco tempo. Vai cair a live. Vai. Aí ele foi, e entre um atendimento e outro, ele sentiu o cheiro da comida, ele falou assim, nossa, você tá fazendo jantar? Porque não é comum a gente jantar, a gente não janta. Aí eu falei, tô. Aí ele foi lá na cozinha e ele viu, né? Eu tava fazendo uma massa com molho de camarão, a mesa arrumada, a luz de velas. Ele, nossa, amor, você tá bem intencionada hoje, né? Eu falei, ô meu amor, eu sinto muito te decepcionar. Tô preparando um jantar, você é muito bem-vindo, mas é para mim o jantar. É primeiro para mim. A Isso. sobremesa pode ser que eu divida com você. A comida é minha. Exato. E Elaine, eu lembrei dessa história por causa da palavra reciprocidade. Sabe por quê? Na nossa relação, 80% das vezes quem vai para a cozinha sou eu. Eu que né, no Brasil, que a gente tinha secretária, eu gosto disso. Naquele dia, eu e o Gabriel ganhamos um presente. Ela fez o jantar para ela. Mas nós dividiu. Exatamente, entendeu? Então, essa é uma reciprocidade. Quer dizer, ela veio com tudo, até os ingredientes. Eu olhei para ela e falei assim, mas nós tínhamos tudo isso aqui. Mas ela queria sair até para comprar, ela queria dar isso para ela. E a gente ganhou um presente. Então, traz muito essa reciprocidade, né? Muito legal. Né? Muito legal. E acho que é bem importante para a gente chegando no fim, né, da live, que esse exemplo da Márcia, né, de doação para ela e que também pôde doar e dividir para vocês, para o filho e para o marido, tem a ver com aquilo que a gente começou. Numa relação, seja ela qual for, o primeiro amor tem que ser você. Isso. Esse encantamento e esse contato tem que ser você com você, né? Exato. Então, acho que é super importante o que a gente conversou hoje. Como eu disse, eu acredito que a gente teria muitas, e quem sabe vamos ter muitas e muitas lives ainda com vários outros temas. E que tem sido uma coisa muito gostosa para mim dentro dessa quarentena, desse momento, né? Poder dividir isso de uma maneira tecnológica, né? Porque eu acho que o que a gente está fazendo é tecnológico. Para mim é super tecnológico. Super. Então, em primeiro lugar, só para situar as pessoas, o Fabrício é uma pessoa querida, a Márcia é querida, e o Fabrício trabalhamos juntos e ele se encantou pelo Petwork, não foi, Fabrício? Querido. Se encantou pelo Petwork. O exemplo que ele dá no início da live foi dentro do Petwork, quando ele ouviu isso de uma colega, de que o casamento dele parecia o boto cor-de-rosa, foi isso, Fabrício? Um bolo. É o bolo, eu pensei que era o boto, porque o boto ainda tem, né, um outro lado que é aquele que diz que aparece e nunca aparece, né? Então, o bolo cor-de-rosa, que bacana, né? Que bacana que você disse que foi importante para você, provavelmente fez também você refletir, né? Refletir novamente sobre, assim, não é só cor-de-rosa, é arco-íris, né? Os casamentos são arco-íris e eu penso que a gente fica junto o tempo que a gente escolhe ficar. Exato. Né? Uma vez eu disse para uma cliente minha, nem sempre na vida a gente precisa de todo o tempo da vida para praticar uma coisa que pode ser a nossa missão ou uma parte do nosso plano semente. Às vezes a gente pode, numa relação, antecipar muitos passos. E chega ao ponto que a relação em si, ela não é ruim, mas ela pode já não fazer mais sentido. Exato. E isso também é nobre. Quando você fala de olhar para o outro e ver a nobreza do outro, isso também é nobre. Quando você também pode dedicar e perceber que foi tudo de bom, que vai continuar sendo sempre tudo de melhor na sua vida, mas que pode não fazer mais sentido. Sim. E que você pode dar isso. A Priscila está botando os macaquinhos com a mão assim. E você pode dar isso para você de novo e para outra pessoa, né? Então, que os relacionamentos fiquem cada vez mais saudáveis e que vocês continuem também guiando pessoas, né? Porque eu acho que
o exemplo que vocês dão como profissionais, como casal também favorece as pessoas, né? Isso também presenteia as pessoas. E eu vou fazer a meditação quando acabar a live. Eu não vou deixar de fazer a meditação, porque eu sempre faço. Mas eu achei que a live estava tão rica Gostoso, que parar e fazer a meditação poderia ficar um pouco fora do... Sei lá, não senti vontade de fazer agora. Senti vontade de fazer depois e ter vocês mais tempo conosco. Muito obrigado ao casal. Gratidão, Elaine. Gratidão mesmo. Você tem várias pessoas que estão conosco aqui, várias, né, que eu vi aqui, que conhecem um pouco da nossa história, e você não participou da nossa história de forma pontual, né? Eu fiquei com você quase 5 anos, né, em grupo. E a Márcia começou com